Olá pessoal, Deus abençoe vocês. Este vídeo é para a glória de Deus acima de tudo, porque eu vou testemunhar o que Jesus fez na minha vida me livrando do Covid. E também vou trazer algumas passagens bíblicas que servirão para a nossa reflexão. Muito bem, que o Espírito Santo dirija essas palavras. No dia 21 de agosto, eu estava em minha casa fazendo uma janta para servir a minha mãe e a mim, quando eu comecei a sentir umas dores nas minhas costas, na região da dorsal. Ok, servi a janta, comemos, e um pouco antes de dormir, achando que a dor era proveniente da coluna, eu tomei um comprimido para dor. No dia seguinte, acordei bem, disposto, era 22 de agosto, dia do meu aniversário, eu tinha um compromisso à noite na PIB, para gravar uma live com o pastor Vaguinho, que também era aniversário dele, e foi o que eu fiz. E quando eu estava retornando para minha casa, as dores já estavam de volta e eu comecei a sentir alguns calafrios. E quando eu cheguei em casa, fui medir a minha temperatura e estava em estado febril, 37,7 de febre. Ok, tomei o antitérmico, tomei novamente aquele comprimido para as dores. No domingo, dia 23, acordei disposto novamente, fazendo as minhas atividades. Porém, quando chegou a noite, novamente, aqueles calafrios e aquela dor nas minhas costas. Foi quando eu desconfiei que eu deveria estar com Covid pegando os meus pulmões. E na segunda-feira eu já entrei com ivermectina, tomei também azitromicina, recomendado aí até por um amigo meu que é médico, que me passou a receita, que é o Eduardo. Agradeço a ele por ter me acompanhado, por ter me orientado. E muito bem, tomei a azitromicina, tomei a ivermectina e na terça-feira eu fui fazer o exame do Covid. E quando ficou pronto o resultado, já era quinta-feira e foi positivo. Aí eu entrei também com a corticoide e anti-inflamatórios. Também tomei o hidroxicloroquina. E pela quantidade de medicamentos que eu tomei, eu comecei a ter o meu estômago me sentindo indisposto, pesado, e eu comecei a parar de me alimentar direito. E eu passava só a água e laranja, alguma cenoura, alguma coisa assim, para me alimentar. Mas eu passei 4 dias, a partir daquele segundo dia de tomar esses outros medicamentos, porque meu estômago estava pesado, minha flora intestinal estava incomodando, e aí foi quando eu comecei a me prostrar. A questão é que os sintomas que eu tive foram sintomas apenas de febre oscilante. Eu não tive problema de tosse, eu não tive problema de resfriado, eu não tive problema de perda de paladar, mas sim a falta de alimentação que começou a me prostrar, porque os anticorpos precisam dos nutrientes para combater o vírus. Eu não estava me alimentando adequadamente para gerar combustível, para esses anticorpos. Muito bem. Na terça-feira da outra semana, quando eu fui consultar o pneumologista, ele me orientou a fazer a tomografia e fazer alguns exames de sangue. E na quarta-feira seguinte, aí já eram uns 12 dias do Covid, desses 12 dias, 10 dias eu passei bem e 4, 5 dias eu passei mal, mas proveniente mais por causa da minha falta de alimentação adequada. Muito bem. Quando eu fui ao hospital Santa Cruz fazer a tomografia, o exame de sangue, com a preocupação de eu ter que me internar, preocupado porque eu cuido da minha mãe, eu não poderia estar cuidando dela naqueles dias todos, não pude estar cuidando dela naqueles dias todos, e eu ia estar ausente caso fosse ter que ser internado, ela iria ficar sozinha, ia ser muito difícil. Então eu estava preocupado, choroso, até que uma senhora lá dentro do hospital, que estava fazendo a limpeza daquele local, chegou para mim e falou assim: por que você está aí entristecido, preocupado? O Senhor Deus, Ele é por você, Ele te ama. Não se preocupe, você vai melhorar a partir de agora. Mais ou menos essas palavras aquela senhora falou. Deus te abençoe, meu filho. Vai em paz em nome de Jesus. E foram feitos os exames e os médicos do hospital falaram assim: ó, a tua tomografia deu com Covid um pouco
atingindo teus pulmões, porém já está em declínio. Você pode voltar para casa, porque a tua saturação deu 92. E quando eu fui chamar um táxi para vir para casa, o Espírito Santo falou assim: não chame o táxi, vá até aquele ponto de táxi, porque lá tem uma pessoa que vai te levar para casa. Ok, cheguei naquele táxi, perguntei para aquele taxista: o senhor poderia me atender? Eu estou com Covid, o senhor pode me levar em casa? Ele falou assim: prontamente, meu filho, pode entrar no táxi. E aquele senhor veio ministrando a palavra de Deus. São 7 quilômetros do hospital até minha casa. Ele veio ministrando a palavra de Deus nesses 7 quilômetros, quase meia hora de ministração da palavra, ouvindo palavras de incentivo, palavras que levantam. Ok, cheguei em casa, não consegui me alimentar naquele restante do dia. Quando eu acordei na quinta-feira pela manhã, o Espírito Santo me visitou no meu quarto e falou assim: meu filho, por que você está prostrado? Levanta dessa cama, vai se alimentar, você tem que dar nutrientes para os teus anticorpos combater o vírus. Levanta dessa cama. Foi quando eu me lembrei da passagem de Marcos 11, 22, 23, que diz assim: tendes fé em Deus, porque qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, assim será convosco, assim será com ele. E foi aí que eu fiz. Eu me determinei a levantar daquela cama e não aceitei a enfermidade. Me lembrei, obviamente, de um pregador que também fez isso na própria vida, e ele foi curado de uma grande enfermidade e viveu muitos anos saudável. Então eu me determinei, levantei daquela cama e me lembrei também das passagens bíblicas que diz lá em Isaías 53, 4 e 5, que diz assim: verdadeiramente o Senhor Jesus levou sobre ele os nossos pecados e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Era o profeta Isaías, na velha aliança, profetizando que Jesus viria e que se daria no nosso lugar, nos substituindo na cruz do Calvário. Em Mateus 8, 16, 17, vai falar o seguinte, aí eu quero ler para vocês aqui, vai falar exatamente o seguinte: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Como não crer nesta palavra? Muito bem, eu passei aí dos 17 dias que eu fui acometido do Covid, eu posso dizer que os 10 primeiros dias foram fáceis, eu não tive nenhum problema. Depois, por causa da minha falta de alimentação, eu passei 5 dias prostrado, e nos últimos 2, 3 dias, já 18 dias talvez, eu passei melhorando, me fortalecendo para combater o vírus. Aí você pode me perguntar: mas você não tem fé na palavra de Deus que diz tudo isto? E como é que você então pegou o Covid? Você pode estar indagando isso. É simples, eu vou te explicar. Eu faço parte de um grupo de oração, de um grupo de vigília em oração, ao qual nós nos reunimos uma vez por semana, porém uma vez a cada 15 dias, depende muito da semana. E por conta do coronavírus eu parei de participar do grupo, por preocupação de trazer o Covid para minha mãe. E o medo de eu mesmo pegar, Então eu parei de ir nestas reuniões de oração. Só que essas reuniões de oração continuaram, mesmo durante a pandemia. Agora, olha que interessante, enquanto eles passaram saudáveis, eu peguei a enfermidade. Mas por que então que eu peguei a enfermidade, já que eu estava me afastando
não foi por lá que eu peguei, eu não sei de onde eu peguei, pode ter sido num supermercado, pode ter sido numa farmácia, pode ter sido saindo com algum amigo, visitando a própria PIB para gravar os programas Novas Histórias, enfim, alguma forma eu tive contato com alguém com a enfermidade e eu acabei pegando. Mas o interessante disso tudo é que o que diz lá no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, o Jó vai dizer assim: aquilo que eu temia foi que me sobreveio, que me aconteceu. Jó temia perder os filhos, Jó temia perder as suas riquezas, Jó temia ficar enfermo, e foi tudo isso que sobreveio sobre a vida de Jó. Da mesma forma que ele tinha medo, ele temia, foi o que aconteceu com ele, aconteceu comigo. Então eu falo que o medo, o temor nas coisas malignas, vamos dizer assim, elas são a abertura de brecha para o inimigo entrar e fazer bagunça na nossa vida. Que a gente não tema, porque a gente deve crer no Senhor Jesus, que Ele já levou sobre Ele os nossos pecados e as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí eu lembro daquele texto que está em 1 Coríntios, que é quando o Paulo ele fala para os coríntios a questão da ceia do Senhor, né? Ele vai dizer assim, quando Jesus disse assim para os discípulos, Paulo relatando para os coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, quando eu pego esse texto e eu vou pensar que o Senhor Jesus entregou o seu corpo, o corpo físico de Cristo, foi entregue naquela cruz, assim como o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz, eu posso entender que, assim como o sangue está para o perdão dos pecados, o corpo está para a cura das enfermidades. Então, quando eu examino esta questão, entendendo que aquele corpo de Cristo pendurado no madeiro se fez maldito em meu lugar, Ele também se fez maldito em teu lugar, para que nós pudéssemos crer na obra reconciliadora de Cristo e dignificarmos a Cristo quando entendemos o porquê dele ter entregue o seu corpo na cruz do Calvário, não apenas derramado o seu sangue. É para que nós pudéssemos viver em tempo presente a plenitude da graça, para que as enfermidades sejam expulsas das nossas vidas, assim como o perdão dos nossos pecados, os pecados expulsos das nossas vidas, ok? Interessante, voltando lá no livro de Jó, depois de eu ter entendido isto, eu lembrei que Jó diz lá no último capítulo do livro dele, que ele vai falar que antes ele conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os olhos de Jó ouviam. Quais olhos de Jó ouviam? Os olhos espirituais, porque a fé é algo espiritual, a fé não é algo carnal que eu vou enxergar com os olhos físicos. Ele pode até se manifestar na questão física, mas começa no espírito. Então eu tenho que entender no meu espírito que as coisas espirituais, elas são mais reais do que as coisas físicas. E para encerrar, eu lembro o que diz lá em Provérbios 18, 21.
A morte e a vida está no poder da língua. Aquele que a bem utiliza, come do seu fruto. Que eu e você possamos declarar estas verdades, que Jesus levou sobre ele as enfermidades, que o pão entregue na ceia do Senhor foi representando o corpo de Cristo para a cura das enfermidades. E agora eu declaro com a minha boca as verdades do Evangelho que libertam e trazem saúde para o meu corpo, assim como o perdão dos meus pecados e a salvação da minha alma para a vida eterna. Que você possa crer nessa palavra, porque é para a glória de Deus acima de tudo, tá bom? Deus abençoe você e obrigado. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que de repente estão passando por luta, por Covid ou qualquer outra enfermidade, que seja uma bênção na vida das pessoas, porque certamente o Senhor quer falar com elas também. Um grande abraço para você, que Deus abençoe e até a próxima, querido Deus, em nome de Jesus. Até mais. Pois bem, eu não posso encerrar este vídeo sem antes fazer alguns agradecimentos. Primeiramente a Deus, que me deu livramento, que me trouxe a saúde de volta, também por Ele ter protegido a minha mãe, por ter sustentado a ela nesse tempo em que eu não pude estar cuidando dela. E também agradeço a minha mãezinha, né? Mãe, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, porque você é uma mulher virtuosa e naquilo que você pôde fazer, você me atendeu. Ao meu irmão, que prontamente nos ajudou com as compras do supermercado, aos meus amigos Eduardo, ao meu amigo Marcelo e sua esposa, as senhoras amigas da minha mãe, Dona Inês, Dona Dalva, Dona Vilceia e Dona Célia. Deus abençoe a vida de vocês. Ao Centro de Cura Rema, que esteve declarando a cura do Senhor sobre a minha vida. Aos meus primos que ficaram sabendo, né? Ricardo, Luciano e Paula. Deus abençoe a vida de vocês. Aos meus amigos Adriana e Wellington, também ficaram sabendo, também dedicaram um tempo de oração, um carinho pelas palavras. E também ao pastor Joesley, que sempre orou por mim e continua intercedendo. E também pela Daniela e pelo Felipe e por aquele grupo de oração que mantemos em suas casas. Deus abençoe as suas vidas e por cada oração que eu recebi daquele grupo de pessoas que também mandou os áudios de oração para abençoar e fortalecer a minha fé. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e você também que está aí assistindo a este vídeo. Compartilha, curte e faça chegar esta palavra para quem está precisando, ok? Um grande abraço, querendo Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.